Oi, gente, boa tarde, um bom dia, uma boa noite, né? Depende do horário que vocês vão assistir a videoaula. Quero dizer para vocês que essa é a nossa segunda videoaula. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Que é refletindo sobre a história. Sou a professora Vevé, professora de História dos primeiros anos, tá? Tempo e História, né? Foi logo no início do nosso capítulo. Aí nós colocamos em foco a palavra história e fazemos as seguintes perguntas, né? Para que serve? O que é? Por que estudar? Para que estudar, né? Qual o nosso maior objetivo com relação a essa história, né? Em si, o que é história? Uma ciência, uma narrativa, contar o passado, uma investigação? O questionamento no estudo da história. Por que me visto desta forma? Por que falo português? Por que gosto desse estilo de música? Que profissão eu pretendo seguir? Será que escolhemos tudo isso sozinhos ou será que existe uma influência da sociedade nas respostas a essas perguntas? Vamos refletir, né, um pouco. Perceba que para responder a cada uma dessas perguntas, até mesmo sobre o que se espera do futuro, você terá que recorrer ao passado, terá que recorrer à memória e um certo conhecimento histórico. Uma das questões centrais da história, a compreensão das relações entre passado e presente. Outro foco, né? Disciplina que se dedica à interpretação das vivências humanas em épocas e lugares distintos. Nesse processo de interpretação, nós temos o que? Os historiadores. Aí nós podemos dizer, procuram investigar o que mulheres e homens fizeram, pensaram e sentiram no decorrer de suas vidas no cenário de suas culturas. Ou até mesmo, né, pesquisam a história de instituições de diferentes sociedades. E mais, o trabalho abrange, portanto, aspectos da vida econômica, política, da cultura material, das mentalidades, entre outros, né? História vem do grego histor. A utilização da palavra história pela primeira vez foi na Grécia Antiga. Ela origina-se de histor, palavra grega que significa testemunho. Mais adiante, né, nós podemos dizer que mais tarde ela continuou sendo entendida como narrativa, mas ganhou uma finalidade didática, ensinar e criar modelos de comportamento para os seres humanos. Como é importante, né, estudar essa nossa história. Mas qual o conceito real de história, né? História é tudo o que está relacionado a pessoas, desde o momento em que surgiram sua evolução e sua presença através dos tempos. E o dicionário Aurélio também define o que é história, né? De forma bem tradicional, que é narrativa de fatos e conhecimentos adquiridos pela tradição ou por documentos. Então, história vamos juntar todo esse conceito de história que nós vimos, né? E vamos tentar montar realmente. Então, história é estudar a ação dos homens, estudo do passado, processo dinâmico, narração de fatos, ciência dos homens do tempo, ok? Objetivo de estudo da história. A ideia que o passado passa a ser objeto de uma ciência é absurda, né? O objeto da história é, por natureza, o homem. Bem claro, né? Essa imagem aí é bem significativa, né? O homem como sujeito histórico. Temos aí uma imagem, né? Uma belíssima imagem. Você vê que é uma imagem que define um pouco do homem primitivo, né? Os seres humanos sempre fizeram registros históricos. Nossos indígenas, por exemplo, já registravam o cotidiano por meio da confecção de utensílios, machadinhas de pedra, enfeites de penas de pássaros, objetos de cerâmica ou pinturas em caverna. Diz 10 mil anos atrás, né? Já tinha registros da história, né?
E essas fontes históricas, nós vimos, né, bem claro na nossa aula anterior que existem as fontes históricas, né, que os historiadores eles trabalham com variadas fontes de suas pesquisas, entre elas as fontes sugerem indícios, pistas, indicações sobre o tema pesquisado, devem ser interpretadas pelo historiador. As fontes históricas podem ser classificadas de várias maneiras, né? As recentes ou antigas, privadas ou públicas, representativas da cultura material ou imaterial e etc. Aí nós temos 3 imagens. Essas 3 imagens é justamente o que nós acabamos de ouvir. Recentes ou antigas, né? Privadas ou públicas, né? Representativas da cultura material ou imaterial. Nós temos aí, né, documentos antigos, históricos. Nós temos aí uma fotografia como a da 1ª de maio de 1980, né? E temos também uma fotografia aí de obras de arte, né? Do ano de 1808, certo? Dessas fontes históricas, nós ainda podemos dizer que existem também fontes orais e muitas outras, né? Pois, na verdade, tudo que se relaciona com o ser humano, de alguma forma, pode ser considerado fonte histórica. Aí nós temos 2 tipos, né? As escritas e as não escritas. Temos aí 2 imagens, né? Belíssimas, de um mapa da pré-histórica ainda, né? E outra imagem já mais recente, né? Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Temos aí um esquema, né, que mostra justamente de que forma pode ser citado esses exemplos de fontes históricas. Nós temos 2 divisões aí. A divisão de fontes primárias, que é justamente as orais, as não escritas e escritas, e as fontes secundárias, né, que é investigação de outros historiadores ou contribuições de outras ciências, certo? E a historiografia, né, é justamente o que? O produto do trabalho do historiador não pode ser isolado de sua época, claro, porque o historiador, ao interpretar e escrever sua história, também vive seu tempo e o seu contexto histórico, né? De modo, né, que a historiografia pode ser expressão de sua época e também reação a ela, certo? Em consequência, as conclusões a que chegam os historiadores nunca podem ser consideradas absolutas e definitivas. A historiografia não deve ter a pretensão de fixar verdades absolutas, prontas e acabadas. A história, como forma de conhecimento, é uma atividade contínua de pesquisa, né? Sempre a gente está buscando esse conhecimento através das fontes de pesquisa para a história, né? O tempo, diferentes percepções e medições. A noção de tempo abrange os aspectos cronológicos, psicológicos e os aspectos histórico-social. De que forma, né? Vamos definir tempo histórico, se relaciona com as percepções sobre mudanças e permanências nos modos de ser e de viver da sociedade. Aí nós temos 2 imagens. Essas 2 imagens, elas relatam épocas diferentes, mas tem o quê? O mesmo sentido, né? Aí representa a imagem de Romeu e Julieta, uma pintura da época de 1870 e outra da época de 1996. Por essas 2 imagens, a gente pode ver a transformação que sofreu o tempo, né? Esse tempo histórico, né? Como foi transformado socialmente, historicamente, os seus aspectos, né? Através dessas 2 imagens. Medições do tempo. Um modo como atualmente medimos o tempo, geralmente, pelo relógio. Todos nós, né? Na maioria das vezes, temos um relógio em casa, né? Justamente para quê? Para medir esse tempo. Não é universal, ou seja, é válido para todas as épocas e todos os povos. Trata-se apenas de uma possibilidade de medição desenvolvida em sua cultura, sendo, portanto, uma construção histórica, isto é, relativa
a um lugar e uma época, portanto, de uma sociedade, né? Faz parte da cultura da sociedade já, né? Não só local, mas do mundo todo, certo? Aí nós temos essa linda imagem, né, da miniatura do século XV, ilustrada aos primeiros relógios mecânicos na Europa Ocidental, né? Belíssima imagem, né, gente? Faz parte do que? Uma imagem histórica, né? E o calendário? Relacionado aos interesses de uma sociedade, né? É chamado calendário. É também um sistema que estabelece um modo de contar o tempo. São uma criação sociocultural, uma construção histórica baseada em observações astronômicas, crenças religiosas ou outros valores sociais de um povo, né? Se a gente visualizar o calendário, além do mês, da semana, do ano, né? Ele também traz o quê? A lua, né? As fases da lua, traz os feriados religiosos, traz os feriados nacionais, né? Datas importantes, né? Que é ali especificado o quê? Já no calendário, né? Supõe-se que foram criados entre 3.000 e 2.000 anos atrás, antes de Cristo, né? Chineses, egípcios ou sumérios, base na observação do Sol e da Lua, né? Esse calendário foi criado justamente através da observação do Sol e a Lua. Atualmente, o calendário cristão é o mais utilizado no mundo. Atualmente, né? Na história, né? Atualmente. Embora nem todos os povos o tenham adotado. Muçulmanos e judeus, por exemplo, têm sistemas próprios de contagem de tempo. O processo de globalização, o que nós podemos falar com respeito ao processo de globalização, ao calendário, né? O processo de globalização contemporâneo levou os diversos povos do mundo a se comunicar nas relações internacionais em termos de um calendário global, mesmo preservando os marcos, né, locais das diversas culturas. Quer dizer que ao preservar, né, esses marcos locais das diversas culturas, se tem o quê? Um calendário global, né? Ponto. Aí nós temos um calendário, né, diferenciado da pré-histórica, lógico, né? Esse calendário representa um sistema temporal para a organização das sociedades humanas, como a agricultura, né? Aí está representado nessa imagem do calendário a agricultura, a caça, as festas, o trabalho, as cerâmicas religiosas e etc. Mas também tem a representação de ilustração de manuscrito francês do século XV, né, do Manual Agrícola de Pietro, representando diversas atividades agrícolas, conforme o mês do ano, né, tem uma imagem referente a esse calendário deles, né. Calendário cristão. Marco básico de contagem do tempo, nascimento de Cristo, situado pelo monge Dionísio, chamado Pequeno, né, de 532, no ano de 753 de Roma. As datas anteriores, né, ao nascimento de Cristo recebem a abreviatura Anticristo, que é AC. E as datas posteriores podem vir acompanhadas ou não da abreviatura DC, depois de Cristo, né? Essas abreviaturas nós temos muito em identificar nas leituras, né, dos livros de filosofia, dos livros de história, sempre traz essas abreviaturas nos textos, né? O calendário cristão foi ajustado no século XVI pelo Papa Gregório 13º, né, teve uma reforma gregoriana, né, nesse calendário cristão, posto em prática a partir de 1582. O tempo é organizado em dias, semanas, meses e anos. E esses períodos é por décadas, séculos e milênios. Décadas agrupados de 10 em 10 anos. E séculos agrupados de 100 em 100 anos. Milênios
agrupados de 1000 em 1000 anos. O século é uma unidade de tempo muito utilizado nos estudos de história. A gente pode observar isso claramente, né? Quando a gente está fazendo a leitura de um texto histórico, né, de um determinado assunto, nós vemos claramente muito a leitura do século, né? De que maneira é calculado esse século, né? Você soma um número 1 ao número de centenas do ano. Por exemplo, no ano de 1997, né, o número de centenas é 19, então temos 19 mais 1, que dá o século 20. Interessante, né? Temos também, quando um ato termina em 0, aquele ano termina em 00, como o ano de 2000, por exemplo, nós temos a exceção à regra anterior, claro, né? Nesse caso, o número de centenas indica o século. Por exemplo, 20, né? Tá indicando o quê? Século 20, né? A centena 20 está indicando o século 20. Periodizações históricas, nós temos aí, né? Periodizar significa separar ou dividir em períodos, isto é, em espaços de tempo, né? Demarcados por eventos considerados significativos e caracterizados entre si por traços contrastantes. Os historiadores elaboram periodizações históricas como forma de ordenar, compreender e avaliar, né, os acontecimentos e temas estudados. Isso tudo faz parte de quê? Periodizações históricas. Como as periodizações são concebidas pelos historiadores, né? Elas expressam um ponto de vista interpretativo de quem as elaborou. A periodização tradicional, elaborada por historiadores europeus, que davam maior importância às fontes escritas e aos fatos políticos europeus. Por isso chamaram de pré-história o período anterior à investigação da escrita. Todo o contexto histórico, né, que veio antes da escrita é chamado de pré-história, certo? Estabeleceram como marcos divisórios das idades, né, de uma suposta história universal, conhecimentos ocorridos na Europa ou a ela relacionados. Deixaram de lado a história de sociedades em outros continentes, como América, Ásia e África, certo? Temos aí também uma representação, né, de uma preguiça gigante. Os ossos, né, desse animal foram encontrados em Itauá e Itapipoca. Por que eu coloquei essa representação? Porque justamente a presença de restos de grandes animais no Nordeste e no Ceará evidencia com clareza que os aspectos da geografia do passado eram bem diferentes de hoje, né? Indicando que o clima era bem mais úmido que o atual, com a maior distribuição de chuvas, né? Podemos também observar que a vegetação era mais abundante que os outros dias, né? Pois as espécies necessitavam de grandes quantidades de alimentos. No passado, distante, o clima do Nordeste era mais favorável, né, à população, à vegetação, não havendo as secas que tanto castigam hoje a região, certo? Os principais marcos dessa periodização tradicional, nós temos aí, né, a pré-história, a idade antiga ou antiguidade, idade média, idade moderna, idade contemporânea, que está representado nesse quadro aí que vocês estão vendo, certo? Cada período, cada idade está representado por uma figura, né? Você vê claramente aí essa representação. Críticas à periodização tradicional. Nós temos o termo pré-história, costuma ser criticado, pois o ser humano, desde o seu surgimento, é um ser histórico, mesmo que não tenha utilizado a escrita. Podemos, eventualmente, nos referir a essa expressão, desde que sejamos cientes de que todo o passado humano faz parte da história, né? Inúmeras histórias, certo?
O caráter europocêntrico, base de estudo de algumas regiões da Europa, do Oriente Médio e do Norte da África, portanto, não pode ser aplicado a todas as sociedades do mundo. Também é importante saber que é impossível que um único fato possa inaugurar ou encerrar um período histórico. Em geral, as grandes mudanças históricas fazem parte de um processo longo, né? E embora haja o costume de adotar determinado evento para simbolizar tais transformações. Toda periodização contém algo de arbitrário, todavia pode funcionar como forma de convenção social, certo? Gente, essa foi a nossa aula, tá bom? E vamos estar juntos na próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço, fiquem com Deus.